Tudo bem, pessoal? Estamos prontos aí para a nossa live de hoje. Vamos falar um pouco sobre um assunto aí extremamente relevante, com uma pessoa super querida, que eu queria que vocês conhecessem. E hoje vai ser uma grande oportunidade para a gente estar podendo falar com ela, a nossa amiga e companheira de trabalho, a psicóloga Raquel. Oi, Aline, tudo bem? Que prazer tê-la por aqui. Vamos pensar sobre um assunto que eu acho que você também está lidando bastante com esse assunto. Hoje vamos falar aí sobre os contatos interpessoais entre as pessoas, né, nos tempos de distanciamento social. Vamos tentar conversar um pouco sobre isso. Oi, Raquel. Raquel veio, chegou. Tudo bem? Só esperando então a Raquel pedir para a gente compartilhar, que a gente já está conversando, já começa a conversar sobre isso, tá, gente? Sejam bem-vindos aí à nossa live, comigo, com a Raquel, que faz parte da equipe da Essentia. Estou aqui autorizando a Raquel para poder estar junto. Oi, Michele, tudo bem? Oi, Raquel. Oi, E aí, tudo bem? tudo certo? E aí? Tudo bem. Estamos aí nos desafiando, né, nessa nossa primeira live aí, ao vivo pela Sim, Essentia. exatamente. Rompendo as nossas próprias barreiras, né? E reconfigurando as nossas formas de contato, né? Tanto entre nós quanto com as pessoas, né, Felipe? Pois é, momento de grande desafio para todo mundo, né? E aí a gente tá se colocando esse desafio aí também, né? De, Exatamente. de fazer essas novas comunicações, né? Uhum, isso mesmo. Oi, Michele. Então, Michele tá dando um oizinho ali, ó. Falou oi, doutor. Oi, Raquel. Michele, o sempre grande André. parceira. Oi, André, tudo bem? Como é que você tá? Vamos hoje poder conversar um pouco e refletir sobre todo esse momento, né, Raquel? Como que tem Exato. sido aí para ti vivenciar como psicóloga, como mãe, como mulher, tá podendo vivenciar esse momento aí tão ímpar aí em todas as nossas vidas, hein? Uhum. Eu acho que assim, primeiro que essa pandemia, acho que ela veio para sinalizar um monte de coisas. O tanto que a gente ficar num estado de não saber é ao mesmo tempo assustador, porém ao mesmo tempo, né, possibilitador de uma série de coisas aí, né? Foi uma coisa que veio totalmente inesperada. Ninguém sabia exatamente o que estava acontecendo, ninguém sabia exatamente como que seria todo esse processo. Inicialmente, vamos ficar 15 dias, né, em isolamento aí, ver o que vai ser, e de repente esses 15 dias se transformaram em 3 meses, né? E agora a gente realmente não sabe quanto tempo mais vai durar isso. Mas isso teve impacto, acho que em tudo, né, Felipe? Desde a nossa relação com os nossos pacientes, que muitos pacientes passaram a ser atendidos online, né, pela questão da necessidade aí desse distanciamento, das nossas relações familiares, né, que de repente aquela coisa do almoço em família de domingo, né, já não acontece da mesma forma que acontecia antes, né, no meu caso em particular, daí como mãe e como pessoa, né, que eu tive que me distanciar dos meus filhos, né, porque em função da necessidade de eu e meu marido continuarmos a rotina de trabalho, eles estão em isolamento na casa dos avós, né? Então a gente precisou reconfigurar aí a nossa forma de se relacionar com eles, né? E que tem sido uma luta diária aí, né? De todos os dias a gente buscar novas formas, né? Muitas mudanças, hein, Raquel? E são mudanças muito desafiadoras, né? Assim, eu também Uhum. particularmente, assim,
A gente, nos nossos conselhos, eu acredito que também o Conselho de Psicologia sempre foi muito resistente a essa questão da comunicação Exato. online e, de repente, eles foram obrigados a se colocarem nessa nova configuração, né? E a gente também a Uhum. se adaptar com normas, regulamentações, né? Então, tivemos que nos reconfigurar, né? Exato. Acho que isso, eu mesma era uma pessoa que tinha uma dificuldade muito grande de fazer atendimentos online, né? Eu até tinha um ou outro paciente que eu acompanhava online, mas pessoas que já eram meus pacientes anteriormente, que a gente já tinha um vínculo construído, já tinha um percurso de trabalho juntos e por qualquer motivo, por exemplo, a pessoa mudou de cidade, não quis trocar de terapeuta, a gente continuava o acompanhamento online, mas era, né, situações isoladas, assim. E ter que reconfigurar esse papel, né, de profissional e de alguma forma reconstruir isso dentro do processo terapêutico, porque muitos começaram a fazer online e não quiseram voltar para o presencial, né? Muitos começaram o atendimento já online, então a gente se conhece, a gente tem trabalhado conteúdos extremamente significativos sem nunca ter dado um toque um no outro, né? Só através do online mesmo, né? Então, a Michelle até coloca aí, né, que na academia ela tem visto que pessoas ainda têm prosseguido com algumas resistências, né, e aí como fazer, né? Então, eu acho que Sim. pensar sobre essa reconfiguração das relações é a nossa proposta de hoje, dessa nossa live, dessa nossa conversa, né? Que pretende ser um bate-papo, né? E daí, Sim. assim, eu queria começar esse bate-papo, né, Raquel, tentando falar com o público a respeito do local de onde você fala, né? Que uma parte do local onde você fala, né? Que é uma abordagem que você segue, que é ainda muito pouco conhecida pela maior parte da população, que é a Uhum. gestalterapia, né? Então, Sim. eu queria que tu falasse um pouco sobre a gestalterapia, de onde vem, o que que é em si, né? Apresenta um Uhum. pouco isso. Bom, vamos lá. A Gestalt terapia, e daí acho que até foi muito coerente esse nosso diálogo aqui falando de contato, porque a Gestalt terapia é justamente conhecida como a terapia do contato, né? Basicamente, o grande diferencial da Gestalt aí é que ela tem como objetivo, o termo técnico que se usa dentro da abordagem é a awareness, e a awareness é o quê? Nada mais do que a tomada de consciência plena a respeito da gente mesmo, né? E das relações que a gente estabelece, tanto com a gente quanto com o outro. E isso se faz através do contato que a gente estabelece com essas pessoas. Né? Então, um dos grandes objetivos, por exemplo, os meus, enquanto Gestalt terapeuta, é justamente compreender quais as formas de contato que as pessoas estabelecem com elas mesmas e com as pessoas com quem elas se relacionam, para tendo essa tomada de consciência, né, eu poder justamente fazer escolhas que sejam mais saudáveis, mais funcionais e que me tragam benefícios dessa relação, né, que eu estabeleço tanto comigo, porque eu acho que isso é muito importante de enfatizar, né, porque a gente fala muito da relação com o outro, mas a gente esquece muito de falar da relação com a gente mesmo. Né? E a relação com a gente mesmo, eu acho que é algo extremamente importante de a gente olhar, porque se não há uma relação saudável de mim comigo mesma, como que eu vou conseguir estabelecer isso também com o meio? Né? E acho que esse momento de distanciamento do meio, querendo ou não, nos proporciona aí um contato muito maior com a gente. Né? Então, eu poder olhar para justamente como que isso acontece é essencial para que eu possa reconstruir e reconfigurar, né, essas relações e encontrar novas formas realmente de estar no mundo, né? O grande diferencial da Gestalt, então, vai ser trabalhar com essa questão de no aqui e agora, como essas relações acontecem, né? Como que elas interferem nesse processo comigo e com os outros, e poder trabalhar mais do que assim, o passado é extremamente importante, o passado é a minha história, o passado é o que me ajudou a me tornar quem eu sou. Mas
baseado nesse passado e no significado que ele tem para mim nesse momento da minha vida, quais as possibilidades que eu posso construir a partir disso, né? Porque o meu passado, ele não me define. Ele faz parte da minha história e a partir da minha tomada de consciência a respeito disso, eu me defino, né? Então é mais ou menos esse um grande diferencial aí dentro da Gestalt terapia, né? Então, essa questão da consciência plena, né? Então, eu peguei muito essa palavra, para mim fixa muito como algo que é representativo na tua fala, né? Então, você ter consciência daquilo que você é, não deixando de lado o teu passado, mas prestando atenção naquilo que tu é hoje em dia e te permite entrar em contato com aquilo que você vive atualmente, né? Isso. É essa mais ou menos a proposta que a Gestalt traz. O Jorge Ponciano Ribeiro, que é uma grande referência da Gestalt terapia no Brasil, ele fala uma palavra que eu acho muito bonita, que quando ele vai definir essa consciência plena, ele fala em consciência emocionada. O que ele quer dizer com isso, assim? Porque essa tomada de consciência, ela tem que ser muito mais ampla do que racional. Não basta ter uma compreensão cognitiva, né? Ah, eu sou assim porque aconteceu isso na minha vida. Né? Ah, eu faço tal coisa porque eu assisti isso acontecendo o tempo todo dentro da minha casa. Ou ah, eu sofri uma violência. E isso é até uma visão um pouco reducionista, né, Raquel? Exato. Desculpa te interromper, mas... Mas é isso mesmo, né? E a gente ter essa consciência meramente cognitiva não possibilita transformação. O que possibilita a transformação é a consciência emocionada, que é essa, que passa por todo o significado, né? Que faz sentido para mim, que eu não só sei racionalmente, mas que eu sinto, que eu experimento, né? A gente brinca quando vai dar aula de Gestalt, assim, que é aquela tomada de consciência que a gente vê no olhar, que a gente vê na postura, né? E não só no racional, assim. Isso faz toda a diferença, né? Então, aí tu tá falando sobre coisas, e aí a gente vivenciando aqui no meio de uma live, né, o olhar, a postura, e são coisas que também, assim, na prática psiquiátrica online, que é um novo desafio que a gente está se colocando na nossa... A gente acaba vendo, né? Por exemplo, eu estou aqui conversando contigo e, ao mesmo tempo, várias pessoas comentando, eu com vontade de falar, agora a Cris Bolfer comentou, né? E, ao mesmo tempo, assim, muitas coisas acontecendo ao nosso lado. Então, como fazer essa consciência plena no meio de tantos estímulos, além do contato contigo, além de te escutar, né? Como é isso, né? Como isso se coloca, né? Como a gente precisa pensar em várias variáveis, né? Assim, diversas variáveis. Porque, por exemplo, para eu fazer essa live, eu não fui para casa, eu fiquei na clínica. Por quê? Porque em casa eu tenho outras distrações. Eu tenho meu marido em casa, né? Que vai, sei lá, ligar a televisão, que vai fazer um barulho na cozinha, né? E que vão ter, querendo ou não, interferências nessa nossa relação aqui. Por isso eu falei, não, então eu não vou nem embora da clínica, vou ficar na clínica, porque lá só vai ter eu e o celular, né? E não vou ter outros fatores interferindo no processo, né? Como daí... Isso são fatores que a gente precisa considerar, por exemplo, na hora de fazer um atendimento online, né? Aí tu fala de um ponto que eu acho que é importante, né? Para a tomada de consciência plena, a gente precisa talvez preparar o ambiente, né? E estar pleno naquele momento para a conversa com o outro, para estar com o outro, né? Até essa semana a gente ainda estava discutindo, por exemplo, né, a respeito de, peraí, ó, para eu fazer um atendimento online, por exemplo, com uma criança, eu vou precisar pedir para os pais tirar o celular dela, né? E levar ela para o computador. Porque se ela está fazendo atendimento online comigo com o celular na mão, ela vai prestar atenção na conversinha que está tendo com o amigo, no vídeo que ela está vendo, no joguinho que ela está prestando atenção. E querendo ou não, isso tudo interfere na relação. Que daí fica superficial. Né? Então, olha como realmente para fazer essa interação, a gente está saindo curso online aí de tudo quanto é jeito. Né, uns extremamente significativos. E como para eu fazer esse curso, eu também preciso, da mesma forma que numa sala de aula, não ter um celular do lado conversando no WhatsApp, né, não ter, sei lá, uma televisão a ser ligada aqui na minha frente e ao mesmo tempo que eu faço o curso eu assisto a TV. Né? Tantas coisas que a gente precisa estar considerando para que realmente haja um contato pleno. Né?
E uma das coisas que a gente comenta sobre formas de se proteger do adoecimento mental diante de tantos estressores que a gente tem vivido, né, são os contatos interpessoais, né, a manutenção desses contatos, das relações sociais, né. Como que tu, como psicóloga e dentro da abordagem da Gestalt terapia, olha essas mudanças nas relações interpessoais, Raquel, nesse momento? Ó, dentro da Gestalt terapia, quando a gente trabalha essa questão de contato, a gente entende que a gente estabelece contato com a gente e com o mundo de fora através das funções de contato, que são o quê? Basicamente, as funções de contato são aquilo que possibilitam a gente perceber o mundo e atribuir significado a ele. Como que eu faço isso? Através da visão, da audição, do olfato, do tato, do paladar, da linguagem e do movimento corporal. Ou seja, dentro da Gestalt terapia, a gente entende que a gente tem 7 funções de contato. Principalmente quando a gente vai trabalhar com criança, um grande objetivo nosso, por exemplo, é desenvolver da melhor maneira possível todas as funções de contato. Por quê? Porque na ausência da possibilidade de eu fazer uso de algumas delas, eu tenho outros recursos para usar. Igual, por exemplo, uma pessoa portadora de uma deficiência visual. Ela perdeu a função de contato visual, mas ela vai potencializar as outras. Né? Eu acho que se a gente for parar para analisar o contato hoje, diante dessa situação, que eu acho que uma coisa que é importante de falar também, eu tenho participado aí ao longo desse processo todo de pandemia, de alguns seminários internacionais sobre a questão da prevenção do suicídio, que é um dos temas que eu trabalho, né? E uma coisa que eles têm discutido com bastante frequência é a gente diferenciar isolamento social de distanciamento físico. Que a gente não deveria estar falando em isolamento social, porque isolamento social, na verdade, é um fator de risco para uma série de transtornos psicopatológicos aí, né? Isolamento social realmente traz sofrimento, é pesado, dependendo da forma como ele precisa ser feito, ou né, da forma como as coisas vão acontecendo. Distanciamento físico, não. Né? Por exemplo, agora, nesse momento, nós dois estamos distantes fisicamente, mas nós não estamos isolados socialmente, porque nós ainda estamos socializando. Né? Então, eu acho que é extremamente significativo. Os pesquisadores têm defendido muito essa ideia de que deveria se trocar esse termo isolamento social por distanciamento físico, pensando que isso talvez minimize um pouco o impacto desse processo. Né? Mas daí, seguindo essa linha de raciocínio, no distanciamento físico, o que é que está acontecendo? A gente está tendo algumas das nossas funções de contato bloqueadas. Né? Por exemplo, o tato. O tato está bloqueado, porque eu não posso dar um abraço, eu não posso dar um beijo, eu não posso pegar na mão daquelas pessoas com quem eu estou distanciada nesse momento. Mas ainda tem visão, ainda tem audição, né? A gente pode combinar, por exemplo, um jantar junto e ainda tem olfato, ainda tem paladar. Eu posso fazer um jantar e mandar para casa da minha irmã e falar, olha, né, mandei para você, sente o cheiro, vamos comer junto enquanto a gente está aqui conversando, né? Ainda tem linguagem, ainda tem expressão corporal. Olha como a gente ainda tem todas as nossas outras funções de contato, né? E que a gente pode fazer uso delas de uma maneira, obviamente, reconfigurada, né? Porque não está ali aquele olho no olho presente que você vê o corpo inteiro, mas que ainda se faz presente. Né? Então, a gente tem uma função de contato bloqueada, mas a gente tem todas as outras que a gente pode lançar mão, né? Nossa, Raquel, mas como é difícil, né, a gente se adaptar ao bloqueio de uma das funções, né, assim, porque, por exemplo, tu está falando da função de tato, né, assim, é muito difícil, mesmo com pacientes que a gente tem atendido presencialmente, a gente não poder tocar a mão, a gente não poder dar um abraço, às vezes quando a gente quer demonstrar um pouco mais de afeto para a pessoa, Sim. né, como tem sido difícil esse bloqueio dessa função, né? Sim, e a gente tem que reconstruir. Eu ouço muito, porque eu sou uma pessoa muito de abraçar, de dar beijo, de pegar na mão, enfim. E eu tenho ouvido, acho que, sei lá, de 90% dos meus pacientes, a ideia de, ai, Raquel, que saudade de ganhar um abraço seu. Né? Ou aquela coisa de na hora de ir embora, que fica até sem graça, que a gente vai para se abraçar, e daí a gente lembra que não podia estar se abraçando, daí a gente volta.
né? E o que é o que eu tenho usado de recurso? E eu cito esse exemplo para todos os meus pacientes, porque isso faz muita diferença, fez muita diferença na minha vida pessoalmente. Que às vezes a gente não pode fazer uso de um recurso concreto, mas a gente pode construir esses recursos simbolicamente, né? Por exemplo, eu com os meus filhos, eu conto essa história para todo mundo porque eu sou apaixonada e isso faz muita diferença para a gente. Eu brinco com eles que a gente tem um botão mágico. Eu sempre falei para eles a ideia de que é assim, isso em uma situação anterior que a gente viveu em casa e agora daí a gente acaba tendo que fazer muito uso disso. Que eu não sei se eles sabem, um dia eu falei para o meu filho, não sei se você sabe, mas as mães e os filhos têm um botão mágico. Aí eu fiz um desenho de um coraçãozinho nesse local aqui assim da mão. E eu falei para ele que quando a gente aperta esse botão, a gente sente como se a pessoa estivesse do nosso lado e a pessoa, onde quer que ela esteja, também sente como se ele estivesse do lado. Isso foi uma situação que eu ia viajar a trabalho, enfim. Até hoje, isso faz uns 3, 4 anos, agora, direto a minha filha liga, ai mãe, eu tava com saudade de você. Ai filha, e o que você fez quando você tava com saudade da mamãe? Ah, usei o botão. Né? Usei o botão mágico e funcionou. Né? Então, assim, ó, não tem um toque real, concreto, mas tem um toque simbólico. Né? Que então a gente usa o botão mágico e a gente sente que a gente está próximo. Que outras formas podem ser feitas isso? Pode ser feito através aí de uma lembrança que você envia para uma pessoa. Né? Por exemplo, esses dias faleceu a mãe de uma amiga muito próxima minha. E em função de Covid, etc., eu não pude ir ao velório, não pude dar um abraço pessoalmente nela. Montei uma cestinha com uma cartinha e enviei para ela. Ela falou, Raquel, acho que foi uma das coisas mais significativas que eu recebi, porque eu senti realmente que veio você junto com isso aqui que você me mandou. Né? Então, assim, olha como a gente pode ter tato também de forma simbólica, não só concreta, né? Interessante isso, Raquel. Adorei a história do botão mágico, né? Sempre tu me eu uso conta esse essas botão histórias. mágico, assim. Muito legal. Adorei, vou usar. Mas é interessante, e isso me veio à cabeça, assim, que agora a gente está tendo um desafio de talvez ousar mais em outras funções, né? Assim, intensificar outras funções ou reinventar essas funções de contato interpessoais, né? Recentemente o meu pai também lá em Fortaleza, ele teve com esse problema de Covid, teve que ficar internado e eu fiquei desesperado, né? Assim, eu aqui podendo dar, se eu tivesse lá próximo a ele, podia dar um auxílio um pouco maior. E como que eu me acalentei? Conseguindo estabelecer uma rede de apoio com enfermeiros lá com ele ao lado, e aí eu ficava trocando de hora em hora o que eles estavam fazendo, né? Então, assim, eu tive que reinventar o meu contato. Eu poderia ir lá e vê-lo e fazer a mesma forma que eu já estou acostumado, né? Mas tivemos que nos reinventar, né? Isso tudo que a gente está falando tem me lembrado muito a respeito do conceito de vinculação, né? Que é algo assim que é primordial nas relações humanas, né? E me lembrou um pouco sobre os transtornos de apego e transtornos de vínculo, né? Que podem se desenvolver quando isso não é muito bem realizado, né? Assim. Sim, eu acho que a teoria do apego, na verdade, é uma teoria que pode ser utilizada como referência aí, né, na compreensão do desenvolvimento independente de abordagem teórica, porque ela justamente fala desse processo de como a gente se relaciona com o outro baseado nas vivências que a gente tem, né? E eu acho que realmente, assim, a gente pensar em transtornos do apego, em função dessa dificuldade, né, de reconfigurar essas nossas formas de se relacionar, tem surgido essa queixa com muita frequência no consultório, né? De potencializar dificuldades de apego já pré-existentes, né, e que nesse momento ficaram dificultadas em função justamente desse distanciamento físico e dessa impossibilidade de se sentir nutrido, né, pelas relações, assim, né, porque as pessoas têm relatado muito esse de se sentir isolados, se sentirem sozinhos, às vezes potencializando conflitos dentro dos contextos familiares, afinal de contas a gente passa a ficar mais tempo, né,
com aquelas pessoas ali na família, tanto que a gente está vendo uma taxa muito grande, por exemplo, de separações, e tudo isso acontecendo. E é importante a gente olhar para como isso está acontecendo, para aí, porque aquela coisa da tomada de consciência, para eu poder olhar na minha realidade específica aqui, o que é possível eu fazer de mudança, né? Por exemplo, uma coisa que eu tenho orientado muitos pais das crianças que eu acompanho, porque eles falam muito assim, sei lá, meu filho quer ir no parquinho, eu não consigo ir no parquinho. Gente, usa a imaginação, faz de conta que tem um parquinho na sua sala, né? Você não precisa levar a criança efetivamente para o parquinho, né? Você pode construir um mundo completamente diferente dentro da sua sala. Não sei se você já viu, tem um desenho que eu acho que foi um dos desenhos mais lindos que eu assisti, que chama Parque dos Sonhos. Oi. Você já viu um desenho que chama Parque dos Sonhos, Felipe? Não, ainda não tive a oportunidade. Gente, é um desenho assim maravilhoso, que justamente mostra a relação de uma menina com a mãe e como elas constroem um parque na imaginação das duas, e que é algo que vincula muito as duas. E esse parque daí acaba se tornando real dentro da vivência da menina quando a mãe adoece. Mas assim, é maravilhoso. Mas o que eu acho mais significativo dele é justamente essa ideia, assim, de que a casa dela se transforma num parque de diversões gigantescos, com brinquedos que fazem coisas assim, concretamente inimagináveis, mas que elas constroem dentro da sala delas, do quarto delas, da cozinha delas, e que a casa se transforma num enorme parque de diversões. E para a criança aquilo é suficiente, ela não precisa efetivamente ir para o parquinho, se tem apego dentro de casa, né? Eu acho que daí essa relação é muito significativa, né? É interessante isso, porque nesse desenho, né, começa o parque de diversões entre mãe e filha, né, no imaginário. E depois se amplia, né? Uhum. Eu acho que é como acontece também na teoria do apego, né? Porque começa a formação do vínculo na relação primordial entre mãe e filho, e depois vem pai e filho, e depois vem família, e depois vem os vínculos sociais na época da adolescência. E se o apego primordial foi um apego seguro, não foi um apego evitativo, ambivalente, desorganizado, acaba se desenvolvendo relações sociais mais saudáveis e permite essa ampliação do parque de diversões, né, Raquel? Exato. Que é isso, né? Acho que é importante isso que você falou de saber diferenciar, né? Que dentro da teoria do apego, fala-se, o Bowlby, né, que é o expoente aí dessa teoria, ele fala que existem dois tipos de apego, o apego organizado e o desorganizado. Dentro do organizado existem 3 subtipos, né, que é o seguro, que é esse onde eu estabeleci uma relação saudável, que eu percebo o outro presente, eu me sinto seguro na relação com o outro, e isso depois vai se expandir para o estabelecimento de relações onde eu também me sinta segura. Né? O apego ambivalente, que é esse onde eu não sei exatamente que horas que vem o que eu preciso, que horas que não vem, tem hora que vem coisa boa, tem hora que vem coisa ruim, então isso faz a pessoa meio que ficar num estado de alerta constante dentro da relação, né? E acaba tendo uma relação que é instável, que hora ela se aproxima, hora ela se afasta. Hora ela quer a pessoa perto dela, hora ela fica com medo de perder essa pessoa, e daí ela afasta a pessoa justamente para não sofrer. Né? Então tem essa ambivalência. E o apego evitativo, que é esse onde eu tenho tanto medo do sofrimento que eu vejo nas relações que eu acabo evitando que essas relações aconteçam. Né? E são as nossas relações iniciais que nos ajudam a construir esses padrões de apego ao longo da vida. Né? Nesse momento de distanciamento e de necessidade justamente de a gente desenvolver uma forma talvez de relação diferente, querendo ou não, quanto mais seguro a forma de apego que a gente tem, maior a possibilidade de a gente saber lidar com isso de maneira mais organizada, né? Sim, sem dúvida. Então, a internalização desse apego, dessa vinculação, né, é importantíssima para a manutenção do bem-estar emocional e das relações sociais como que tu falou, com distanciamento físico, mas não com distanciamento social, não é isso?
Exato. Ai, porque ficar isolado socialmente é uma outra coisa, né? É essa impossibilidade de viver o que a gente está vivendo aqui, por exemplo, né? Isso não é isolamento social, isso é distanciamento físico. E eu acho que essa diferença tira um pouco o peso, né, dessa experiência que a gente está sendo forçado a vivenciar. Né? Sim, sem dúvida. Raquel, e assim, o que que tu tem encontrado de alternativas assim para esse momento e essas novas configurações assim? Uhum. Acho que aí também, assim, para responder essa pergunta, varia muito de acordo com a idade das pessoas, né? Porque a criança, por exemplo, a gente pode fazer muito uso desses recursos simbólicos, né? De fazer de conta. E a gente pode usar nesse momento, assim, acho que não tem momento mais ideal para a gente fazer um uso positivo das mídias que podem ser potencialmente danosas quando usadas em excesso, né? Então, assim, pode usar recursos de jogo mesmo e jogar junto com a criança online, né? Poder jogar um Uno, poder fazer uso desses recursos como uma forma de a gente estar se aproximando. Né? Até cheguei a indicar para você, tem um aplicativo que eu conheci agora durante esse período de distanciamento que chama Caribu, Caribu, onde você pode jogar com a criança e tem várias coisas, desde fazer desenho, pintar, Ligue 4, cruzadinho, enfim, um monte de coisa. E que você vê a imagem, né, ao mesmo tempo, como se fosse no FaceTime, aí numa ligação de WhatsApp, você está vendo a imagem da pessoa e o que ela faz lá do outro lado aparece para você, e o que você faz aparece para ela, então vocês conseguem construir um desenho juntos. Né, com criança é um recurso super legal que eles tendem a gostar e se envolver porque a gente está usando a linguagem deles. Né? Não adianta a gente querer excluir as redes sociais aí da nossa forma de se relacionar nesse momento, né? E com adultos, pode falar. Não, eu achei interessante aí, Caribu, é Isso. K-A-R-I-B-O-O. Não, eu vou escrever aqui. Escreve no chat para a gente poder Isso. deixar fixado Assim. aí. Daí fixa ele aí, Caribu. Ah, é com C, tá. Com C. Uhum. Eu amei esse aplicativo, eu tenho usado muito com os meus filhos, assim, pra gente jogar junto, né? E isso faz com que a gente se sinta muito próximos, assim, porque querendo ou não, a gente está usando isso como uma linguagem, né? Que é uma linguagem acessível para eles, que também é uma linguagem acessível para a gente e que promove essa interação, né? A criança sentir que a gente tem interesse naquilo que eles estão vivendo é extremamente significativo. Né, e dar espaço para eles viverem isso também, né? Atribuir sentido a tudo que está acontecendo. Por exemplo, minha filha esses dias falou uma coisa que emocionou. Fala, pode Não, dizer. porque ela justamente estava falando assim, do tanto que ela estava sentindo saudade, que ela queria voltar para casa, mas que ela entendia que ela ficar na casa dos avós era uma forma de protegê-la, e isso fazia com que ela se sentisse especial. Para ela fazer essa compreensão, a gente precisou de diálogo, né? A gente precisou sentar e falar o que é que está acontecendo, o que tem você ficar em casa, o que tem você não ficar em casa, quais os recursos que tem aqui, quais que tem lá. Não é simplesmente impor, né? Mas é construir solução, inclusive junto com a criança. Né? O que você gostaria, o que você acha que é melhor, dentro disso que você acha que é melhor, o que é possível. Né? Porque também essa coisa, adulto tem mania, né, de querer já oferecer a solução e impor para a criança e achar que está tudo bem. Né? E a criança precisa sentir que ela fez parte desse processo, né? Senão realmente o contato vai ficar abalado. E aí eu acho que faz parte dessa questão que a Gestalt terapia traz, da consciência plena, né? Porque a criança também precisa estar nesse estado de consciência plena e poder dizer, e o pai poder escutar, né, sobre aquilo que ele está querendo dizer, né, Raquel? Exatamente. Exatamente. A gente esquece que as crianças também têm que fazer, né, esse processo de se entenderem, de dar atenção para o que estão sentindo também. Né, da dificuldade, por exemplo, de fazer essas atividades escolares online. Não é simplesmente você senta e faz atividade escolar e não reclame disso.
né? Pega aí, o que que é? Como que é para você estar fazendo isso? O que que você acha que podia facilitar você estar fazendo isso? Né? Ter esse diálogo é extremamente significativo, né? E promove relações de apego que É, são saudáveis. eu acho que isso é tão importante, assim, você conseguir entrar no mundo da criança e conseguir dialogar, né? Eu uso uma metáfora, assim, alguns pais de adolescentes, principalmente, têm muita dificuldade de se comunicar com o filho e falar sobre coisas que, por exemplo, o filho não consegue abrir diretamente para o pai, como coisas como ideação suicida, por exemplo, ou como um sofrimento específico por algo que está acontecendo com ele, né? E eu uso a metáfora de alguém que está se afogando no meio do mar, né? Você vai salvar essa pessoa se você não entrar no mar e só tirar ela, né? E sabendo nadar, você precisa entrar no mar, né? E conseguir tirar essa pessoa de dentro do mar, né? Então, muitas vezes os pais não conseguem estabelecer o contato com o filho, e o filho, por exemplo, está o tempo todo no videogame, ou no WhatsApp, ou nas redes sociais, e ele fica pedindo o tempo todo para o filho sair da rede, sair do videogame, mas não consegue entrar no videogame, na rede social, e entender o que chama tanta atenção desse filho lá nesse lugar. Né? Exatamente, perfeito essa colocação, Felipe, porque é aquela coisa, né? Eu gosto muito, até a Giovana, que também trabalha com a gente, quando ela tem uma aula que ela tem um desenho que eu acho maravilhoso, assim, que é um desenho de um menininho jogando videogame, e a mãe chega na porta e fala, para, vai brincar lá fora. E daí a imagem seguinte é o menino lá fora, do lado de fora da janela, mas ainda jogando videogame. Que essa imagem quer dizer, né? Eu acho que a gente, enquanto adultos, a gente tende a exigir uma postura da criança, do adolescente, que não tem nem habilidade neurológica ainda de construir possibilidades sozinho. Né? Então, assim, eu preciso ser quem oferece repertório para esse adolescente. Então, assim, olha, em vez de só jogar, vamos pensar em outras coisas que podem ser feitas? O que é prazeroso para você, além de jogar, então? Não é simplesmente para de jogar. Né? Eu preciso pedir para parar de jogar e oferecer um rol de opções, porque ele não tem, nesse momento, interesse, né, em outras coisas. Daí essa importância, acho que dessas relações de apego que a gente está dizendo, que quanto mais saudáveis eles forem, mais espaço há de haver troca, né? E relação que é realmente genuína, e não essa coisa unilateral, onde um manda e o outro simplesmente obedece. Até porque na adolescência, se essa relação unilateral acontece sem nenhum tipo de questionamento, a gente também vai questionar se está tudo correto, né? Uhum, isso mesmo. Ô Raquel, e tu ia começando a gente falou sobre o Caribou, né, como opção, e tu ia começando a falar sobre em outras faixas etárias, né, e aí eu te interrompi. Não, acho que no adolescente não é muito diferente da criança. A gente tem, como a gente está falando, de entrar no mundo dele. Né? Agora é óbvio que com outros recursos. Um adolescente não vai jogar um Caribou, por exemplo, porque são coisas realmente mais infantis. Mas então que jogo que ele joga? Fortnite, né? Outros recursos aí, entra, vai jogar junto, vai ver, eu não gosto desse tipo de jogo. Tá, então que tipo de jogo que você joga e oferece para ele, ver se ele quer jogar com você. Né? Ouve dele, gente, uma coisa que assim, tem adolescente que eu vou atender e que eu pergunto para ele, por exemplo, o que você gosta de fazer? Jogar. Mais alguma coisa? Não, só jogar. Que jogo que você gosta de jogar? Sei lá, é o Fortnite. Eu peço, e é aquele adolescente que assim, dá respostas curtas e grossas. Sim, não, talvez. Não sei. A hora que eu pergunto para ele, mas você sabe a história do Fortnite? O que é que tem que fazer? O que te chama atenção nesse jogo? A pessoa não para de falar um minuto. Eu posso até não jogar Fortnite com ele, mas eu demonstrar interesse no que há de significativo para ele naquilo ali faz toda a diferença. O que você gosta nesse jogo? O que é legal para você ali? Né? E poder estabelecer essa relação, eu acho que é assim essencial para a gente entrar no mundo do adolescente e ele permitir que isso aconteça, né? Sem resistência. Porque se ele perceber que não há interesse, o que há aí vai ter isolamento social, né? E não necessariamente só distanciamento físico, né?
Sim, e é interessante o quanto que os adolescentes eles estão bem adaptados a esse novo momento de configuração que nós estamos, né? Assim, eles tem alguns adolescentes que eu atendia presencialmente e fiz algumas consultas online, e como que eles foram desenvoltos de um jeito diferente do que eram presencialmente, né? Assim, parece que o mundo deles é esse, né? Do online, né? Uhum. É o que é a linguagem que tem essa geração atual, né? Não adianta a gente lutar contra. Eu sempre digo isso assim, gente, não existe lado bom e coisa ruim. Isso é uma fala que eu faço assim, acho que todo mundo já me ouviu falando isso, e mais de uma vez. Não existe lado bom e coisa ruim. O que é possível é a gente construir algo de positivo a partir daquilo que é negativo, é diferente. Né? Então, vamos usar esse distanciamento físico, essas mídias sociais, essas coisas que a gente está julgando negativas, né, nesse processo todo, e construir algo de positivo a partir disso. Então, se o adolescente está imerso no mundo virtual, eu preciso identificar o que eu posso usar de positivo desse mundo virtual na realidade dele. O que? Aí eu preciso entrar no mundo dele para saber, porque às vezes o que é positivo para Mariazinha não vai ser positivo para o Joãozinho e assim sucessivamente. É muito singular de cada um, né? Mas eu preciso identificar. Eu tenho pacientes que a hora que ele me conta, sei lá, por exemplo, sobre o mangá que ele gosta de ler, ele me conta a história de vida dele inteira, só de falar qual que é o mangá que ele gosta. Mas daí eu preciso ter escuta, E né? como? Isso é Sem muito dúvida, importante. Raquel. Não adianta a gente criar espaços de Tu- fala sem criar espaços de escuta, né, Felipe? sim. Tu comentaste também sobre algumas opções já com o adulto, né? E até com familiares, amigos, né? Tu comentaste sobre enviar, por exemplo, comprar alguma comida ou fazer alguma comida e enviar para outra pessoa, comer junto, né? Achei essa ideia muito legal, muito bacana. Tu consegue pensar em algumas outras coisas que a gente pode pensar nesse momento aí de reconfiguração? A gente pode até construir isso, né? Assim, por exemplo, eu tenho visto muito online aí, né? Pessoas fazendo festas virtuais, até casamento virtual eu já assisti as pessoas fazendo, né? Nesse período aí. Querendo ou não, esse é o contato saudável que a gente tem de possibilidade, não só para preservar a gente mesmo, mas para preservar quem a gente gosta e toda a rede que está vinculada a isso, né? Então, esses cuidados, então vamos transformar as relações virtuais em possibilidades saudáveis. É o ideal? Não é. Mas a gente, no rumo para o ideal, a gente vai se deparando com o real e criando possibilidades de solução para ele, né? Então, o que é que a gente pode fazer? Como que eu posso me fazer presente, por exemplo, na vida de um amigo que está passando por uma situação difícil? Ou tá, a gente vai se encontrar, mas então vamos moldar condições de segurança para a gente, né? Vai ser aonde, vai ser como, vai ser em que circunstância, eu vou ficar sentado num lugar, ele vai ficar sentado no outro. Vamos combinar de fazer coisas ao mesmo tempo, né? Fazer uma ligação, por exemplo, eu tenho uma prima que mora no Japão, que é como uma irmã para mim, assim. E direto junta eu, a minha irmã de verdade, e ela, né, que é essa irmã do coração aí, e ficamos fazendo com a gente morava junto há alguns anos atrás, antes de eu me casar, nós três morávamos juntas. E a gente brincava que a gente tinha uma baladinha de quarta-feira, que a gente sempre fazia. Até hoje a gente faz a baladinha de quarta-feira virtualmente, mesmo quando não estava imposto o distanciamento físico pra gente. Agora a gente ainda tem, né, esse a mais, que agora ainda estão confirmando que a gente pode fazer mesmo esse encontro, essa troca. Às vezes a gente combina o que a gente vai beber, vamos todo mundo tomar aquele negócio, vamos todo mundo comer aquela coisa, que é pra gente sentir realmente como se a gente estivesse junto. Isso é tão gostoso, né? Não muda, óbvio que muda da presença física, do tato, do contato, do abraço, do beijo, mas ainda assim é presença, né, Felipe? Que legal. Eu lembrei de uma paciente que me contou que agora, nesse período, ela tem feito, junto com um grupo de amigas, um clube do livro. E aí, toda quarta-feira, todas se reúnem
para poder discutir sobre um capítulo do Harry Potter. Eles estão relendo Harry Potter, né? Uhum. Eu achei tão legal essa ideia, né? Tão Super bacana legal. e diferente do que poderia ser feito. Isso não seria feito se tivesse em outros momentos, né? Seria muito difícil. Sim. O meu marido, por exemplo, ele tem o poker, né? Já era habitual, ele jogava poker todas as segundas-feiras e o jogo era reunido na casa de uma pessoa e juntava, e assim, eram uns 20 homens jogando poker. Que eles fizeram nisso? Eles mantêm, toda segunda ainda tem o poker. Um deles, e daí eles faziam pedido de comida, então assim, um deles começou a fazer sanduíche e eles arrumaram um entregador, que daí o cara faz o sanduíche e manda para casa de todos que estão participando. E daí eles criaram um grupo no Discord, que é um aplicativo onde eles entram no grupo, né, e continuam conversando simultaneamente. E daí eles entram e jogam por um aplicativo online aí de jogo de pôquer. Aí eles criam a mesa deles e eles mantêm o jogo mesmo distantes e conversam assim e como se estivessem realmente em casa jogando, comendo a mesma coisa que eles comeriam, né, juntos. E jogando o mesmo jogo, a única diferença é que eles não estão em volta da mesma mesa. É possível manter. Que legal, é possível, é possível. E é desafiador, né, Raquel? Mas eu acho que assim, a saúde mental é você conseguir lidar com os desafios de um jeito que não te afete tanto, assim, né? Você encontrar desafios e ter resiliência, né? Em cima desses desafios, né? Que são colocados. E agora está sendo um momento de prova da resiliência, né? Que nós Com estamos certeza. tendo, né? Saúde Raquel, mental é eu a acho ausência de problemas, né? essa nossa conversa eu estou me sentindo em casa, conversando contigo como se a gente estivesse na clínica e trocando, batendo um papo sobre as nossas percepções, né? Eu queria também ver se alguém tem algum comentário, alguém queria que a gente comentasse sobre alguma coisa. Vamos deixar um tempo aí para as pessoas poderem falar, se elas tiverem. Né? A gente tem aí algumas pessoas que passaram aqui, né? E algumas pessoas que ainda estão aqui com a gente, que são pessoas bem representativas, pessoas muito importantes aí durante todo esse momento, né? Eu acho que o mais gostoso realmente assim da conversa é você ir vendo e como é o contato, né? Porque eu vi aqui nas conversas desde amigas, né, pessoais, que daí entram para ver, querendo ou não, ó, já é uma forma, né? Como, por exemplo, a Viviane aí, ó, dizendo um oizinho, que é minha amiga, né? Desde ex-alunos até pacientes que a gente também viu passando por aqui. Quer dizer, a gente ainda pode manter muito contato, né, Felipe? Ah, sem dúvida. Acho que a gente está mantendo, né? Tá dentro do possível, a gente tem, como sociedade, ultrapassado esse momento tão difícil, né, Raquel? Com certeza. Com certeza. E é necessário, né, a gente, diante disso que eu estava falando, do construir coisas positivas, são coisas que a gente precisa pensar e repensar o tempo todo, independente de pandemia, né, Felipe? Ah, sim. Porque experiências E a negativas a gente tem. gente sempre vai passar na vida. É isso mesmo. Bom, eu acho que já que nenhuma pessoa quis contribuir e perguntar, a gente já pode ficar por aqui. Eu gostei muito da nossa conversa. O nosso tempo está acabando também aqui pelo Insta, tem um tempo, né? Essa live vai ficar gravada no YouTube, depois a gente vai disponibilizar pelo canal da Essentia. E eu quero te agradecer, Raquel, pela oportunidade de poder ter conversado contigo, tá? Pelo desafio aceito, né? Opa, desafio, agora eu acho que né? fica um pouco mais fácil. A gente ainda estava dizendo, né, que foram nossos primeiros contatos aqui com essas lives. Devagarinho a gente vai, né, se soltando um pouquinho mais para essa nova realidade, né? Mas eu que agradeço o convite, né, a possibilidade de a gente estar sempre trocando, que para mim é um dos maiores benefícios do nosso trabalho juntos, né, Felipe? Essa construção de trocas que a gente consegue fazer o tempo todo, né?
É isso aí, eu também gosto muito e admiro muito. Então, obrigado pessoal que entrou, obrigado pessoal que tem dado aí um feedback já sobre o bate-papo. Espero que vocês gostem. A nossa proposta é agora fazer de 15 em 15 dias um bate-papo aí pela Essentia. A Raquel e eu começamos aí essa proposta, né? Então vamos ver se a gente consegue continuar com assuntos interessantes e relevantes para todo mundo, né? Obrigado. Até mais beijo na então, Giovana e na Raquel. Lara e no Davi. Tá bom, obrigado. Beijo aí Beijo. para os meninos que estão distantes e para o Diego que vai estar próximo daqui a pouco, quando chegar em casa. Daqui a né? pouco. Um beijo. Tchau, tchau.